Ei, bom falar com você. Sou eu, a energia. A verdade é que estive sempre ao seu lado, desde o princípio. E tenho muito orgulho do que conquistamos. Ah, mas o mundo muda a todo instante. E por isso, eu me transformo. Evoluo. Para você também evoluir. Estou aqui, pronta para transformar a sua vida. CEMIG, há 70 anos transformando vidas com a nossa energia. A partir do dia 15 de março, o projeto Grandes Escritores de Minas Gerais está de volta, contemplando agora 3 regiões muito importantes: Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Serão momentos importantes onde a literatura será o tema central dos debates, das mesas, dos saraus e tudo isso que acontecerá, sobretudo numa reflexão profunda dentro da mineiridade, nossos grandes escritores e fomentar a leitura, tão importante para o desenvolvimento de todos nós e de Minas de forma muito especial. A minha esposa me perguntou: você está com o sábado livre? Vou receber as tias. Elas vêm almoçar. Sim, vamos almoçar. Começou o almoço e não terminou. Elas ficavam. Aí tinha o lanche da tarde, aí tinha o jantar. Foram sair de madrugada. Você tem que estar com o dia inteiro disponível. Não pode sair, não pode se dispersar, não pode se distrair. E é engraçado que o mineiro não consegue se despedir de ninguém. A minha esposa se levanta para dizer tchau, coloca a mão na maçaneta e aí começa a fofoca. A fofoca sempre é com a mão na maçaneta. A conversa dura mais com a mão na maçaneta do que no sofá. E o mineiro tem culpa para mandar alguém embora. Você já passou por isso? O mineiro, ele tem que trabalhar e acordar cedo. A visita não vai embora. O mineiro começa a pensar: eu odeio essa pessoa. Ela não vai embora. Ela tem que ir embora. O mineiro mentaliza. Começa a mentalizar: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Aí ele começa a se movimentar. Começa a conversar de pé, caminhando. Quando a pessoa, a visita, finalmente diz: está na hora de ir embora, o mineiro sente culpa de tudo que ele pensou e diz: ainda é cedo. Renova a maratona da prosa. E mineiro tem uma qualidade inegável. Consegue tudo o que quer. Tudo. Não porque tem o sotaque mais sensual do país. Sabe disso? Teve uma pesquisa e o sotaque mineiro foi eleito o mais sensual do país. Eu fiquei em segundo lugar. Cariocas ficaram em terceiro. Já acho isso duvidoso. Mineiro consegue tudo o que quer, sem nunca dizer não. É uma habilidade ninja. A minha esposa, eu digo para ela, acordo de manhã e falo: que vontade de ir numa churrascaria. Ela diz: grande ideia. Eu também tenho vontade. Mas quem sabe antes a gente não aproveita a promoção no restaurante japonês. Aí eu vou no restaurante japonês e nunca tenho tempo para ir para a churrascaria. Ela não diz não. Só que ela coloca tudo o que eu quero em segundo lugar, se sobrar tempo.
Assim, ela consegue absolutamente tudo. E também vocês têm, para nosso início de conversa, uma extrema tolerância aos chatos. Todo mineiro tem um chato de estimação. O chato é enturmado. Existe um programa de reinserção social do chato em Minas. Eu não suporto o chato. Aí eu vi um chato se aproximando de nós. Ele vinha na nossa direção, eu cutuquei a Beatriz e disse, vamos mudar de calçada. A Beatriz não mudou de calçada e, pelo contrário, abraçou o chato e convidou para almoçar. Aí ela me disse algo muito importante. Ela me disse, não faz isso com ele. O chato não tem culpa de ser chato. E ela tem razão. O chato não sabe que é chato. E o chato tem boas intenções. O chato é chato pelo excesso de virtude, não pelo defeito. O chato gosta tanto de você que passa a ser preocupado e pegar no pé. É um excesso de virtude. O chato é aquele que quer agradar e bajula. Passa do ponto. O que é ser uma pessoa simpática? Moderar a virtude. Saber o momento de parar. O chato não para. Por isso, agora que eu já fiz a minha conjunção com os mineiros, quero confessar para vocês que, quando pequeno, eu tinha um grande sonho. Eu tinha o sonho de ser invisível. Eu queria desaparecer. Só que, para desaparecer, eu não poderia confiar na opinião da família. A família tem uma opinião viciada. Desde pequeno, os meus pais me chamam de bonitinho. Não dá para confiar neles. Você sabe que uma família tem saúde quando tem dois personagens nela. E toda a família tem. A tia fofoqueira, aquela que você agradece por não ser a sua mãe, e o tio bêbado, aquele que você não convida para o tropeiro e ele aparece. Se você não sabe quem é a tia chata ou o tio bêbado, tem grandes chances de vocês serem um deles. Eu não podia confiar na minha família, portanto, eu precisava da opinião de alguém de fora, de uma testemunha de fora, para alcançar a minha invisibilidade, essa proeza, esse milagre. Aí eu me lembrei que meu pai é poeta, é o único gaúcho na Academia Brasileira de Letras. Ele recebia o poeta Mário Quintana toda quarta-feira. Eu sabia que o Mário Quintana viria porque o meu pai encomendava uma caixa de quindins. Eu pensei, esse é o momento ideal para desaparecer. Meu pai ficava conversando com Quintana na sala, Quintana fumando, tomando café, comendo quindim. E eu decidi, a hora é agora. Eu só precisava encontrar um instrumento para a invisibilidade, um meio. Então, eu me pelei no quarto,
Não gostaria que vocês imaginassem isso? Por gentileza. Pode ter efeitos colaterais. E tentei uma pomada, a primeira pomada, senhor, que foi Hipogross. Eu passei Hipogross por todo o corpo. Só que eu não desapareci. Eu apareci cada vez mais. Eu virei uma múmia. Parti então para uma segunda pomada, Caladril. Eu me untei de Caladril, mas só virei um boto rosa. Daí eu lembrei que a minha mãe dizia: não mexa na minha necessaire. Havia ali uma pomadinha francesa que custava o olho da cara. Se custava o olho da cara, eu fiz a conexão com invisibilidade, olho da cara, invisibilidade, tem tudo a ver. É aquela pomada. Eu peguei a bisnaguinha e espremi toda ela em mim. E circulei em movimentos pelo meu corpo. E começou a arder. Se estava ardendo, eu estava me desfragmentando. Eu estava desaparecendo. E eu fui pelado para a sala. Meu pai, o Quintana, eu desfilei pela mesinha do centro. E o Quintana e o pai me olhavam sem me perceber. Aquele olhar vazio, aquele olhar atravessado. Eles não estavam me enxergando. E eu fui para o quarto comemorar. Eu sou invisível! Eu consegui! Sabe qual é o grande problema da felicidade? A ambição. Você não sabe o momento de se despedir. A felicidade logo se torna triste apego. Porque você não deixa a saudade entrar. Você quer mais, mais. E quer repetir. E quer ter a mesma sensação. Então, eu pensei, eu posso mais. E fui para a sala para fazer o grande teste de invisibilidade, que é o polichinelo. Retornei à sala e diante do pai do Quintana eu fui. Tudo balançava. Foi neste momento em que, de modo sorrateiro, meu pai me apanhou pelo cabelo. Naquela época eu tinha. E eu realmente desapareci para os meus amigos durante um mês. Castigos são os castigos. Por que eu estou contando essa história? Essa graciosa história. Porque nós temos uma missão na vida: não deixar ninguém ser invisível ao nosso lado. Não importa a origem, a função, da onde vem, para onde vai. Tratar todos com respeito. A vida é uma dança das cadeiras. Um dia sentado, no outro de pé. E existe na vida a lei do retorno. Tudo o que você faz para o outro é uma encomenda para si mesmo. Se você trata mal um estagiário, zombando dele, diminuindo ele, constrangendo ele, haverá
um segundo encontro pela frente. Você numa situação de desvantagem. Talvez você esteja pedindo emprego para o seu antigo estagiário. Mas se você tratar bem o estagiário, incentivando, inspirando, de igual para igual, esse estagiário vai socorrer a sua carreira no futuro. Eu lembro do meu avô, Leone da Carpe. Ele tinha um hotel em Guaporé. O hotel era conhecido pela sua comida caseira colonial. Ônibus vinham da capital e paravam no hotel do Carpe para comer aquela comida feita na hora. 3 ônibus vieram de Porto Alegre para o fundo do Rio Grande do Sul. E pararam ali, no pomar do hotel. Todos desceram do ônibus, menos um adolescente, que ficou com a cabeça encostada na janela do ônibus. Meu avô ficou intrigado com aquele adolescente. Será que ele já almoçou? Será que ele não gosta daqui? Por que ele não desceu? Meu avô, passional, italiano, foi lá tirar satisfação. Subiu no ônibus e perguntou para aquele adolescente de sobrancelhas espessas por que ele não havia descido. E ele respondeu: usei todo o meu dinheiro na passagem. Ele estava vindo do Centro Técnico Agrícola de Viamão para a casa dos pais da família em Carazinho. Meu avô gritou: ninguém passa fome em Guaporé. E arrastou o jovem para a cabeceira da mesa e encheu aquele prato com bifes feitos na chapa, arroz soltinho, feijão de banha, o ovo com a gema mole. Ficaram com fome? Ele comeu com fúria, com ânsia. Logo que acabou, meu avô o serviu novamente. Ele nunca tinha se sentido tão importante. Ele que não era ninguém, ele nunca tinha sido tão festejado por estranhos. Talvez nem na sua família. Sabe quem era esse adolescente? Leonel Brizola, que viria a ser governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. E o que o Brizola fez? Refeição em tempo integral na escola. Não há nenhum grande projeto em nossa vida que não parta da nossa necessidade. Vocação é necessidade. Você sofreu aquilo para saber o quanto é importante. Nós não temos noção de quanto tempo nos falta. Você pode ter visitado seu pai na semana passada e pensar que foi apenas uma visita. E foi a última. A gente não tem controle sobre os acontecimentos. Eu lembro que eu maltratei a esperança dos meus pais. Eu torturei a esperança dos meus pais. Eu acumulava chamadas não atendidas.
eu demorava para retornar a ligação deles. Eu combinava um almoço no sábado e desmarcava em cima da hora, esquecendo que eles estavam me esperando desde manhãzinha, que todo encontro tem véspera, tem esperança, tem expectativa. E quando eu desmarcava, meus pais diziam, não tem problema, a gente se encontra depois. Eu não priorizava os meus pais. E quando você deixa de fazer algo, você passa a prometer mais e mais e mais. É a culpa. A culpa é tudo o que não aconteceu. Você passa a fantasiar tudo o que você não fez. É culpa. A saudade, por mais triste que pareça ser, ainda é alegre. Porque na saudade você esteve presente. Você esteve ali. Você fez. A culpa, ela infraciona promessas. Quem não faz o básico, promete o impossível. Quem não faz o mínimo, promete o que não pode dar. Eu desmarcava o almoço de sábado e prometia mais. Vou passar o dia inteiro com vocês. E não ia. Aí eu prometia mais. Eu vou passar o final de semana inteiro com vocês. E não ia. Aí eu prometia mais. Eu vou passar as férias com vocês. E não ia. E eu nunca iria. Porque falta de tempo é falta de vontade. Tudo o que você adia na vida, você nunca fará. Adiar é não fazer. Adiar é não ter vontade. Meus pais já não acreditavam em minhas palavras. Porque promessas são mentiras. A gente tem uma ideia errada do tempo, gente. Tempo. Tempo é dinheiro, não é? Tempo é o que a gente tem de mais precioso, certo? Correto? Só que a gente entende como dinheiro o quê? Cédula e nota. 10 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais. Nota, cédula é dinheiro. A gente não acha que moeda é dinheiro. As moedas ficam espalhadas no fundo da gaveta, na niqueleira, no estojo, no fundo da bolsa. A gente não reúne as moedas da nossa vida. Moeda para nós não é nada. Da mesma forma, a gente só se interessa pelo momento inteiro. O almoço, o jantar, o passeio, as férias, as notas da existência, as cédulas. A gente não dá valor para os momentos quebrados, as moedas da existência, os centavos. A gente deixa de visitar um amigo porque a gente não tem uma hora disponível. A gente deixa de visitar um familiar porque a gente não tem uma hora disponível. A gente só pensa em cédulas, em notas, em momentos inteiros. A gente idealiza. E as moedas da convivência? Os 15 ou 20 minutos. Onde a gente coloca? 15 ou 20 minutos. A gente pensa que 15 ou 20 minutos não dá para nada. Não dá tempo para nada. A gente despreza as moedas. A gente despreza 15 ou 20 minutos. Qual que é o tempo do recreio?
20 minutos. E olha o que você faz no recreio. Faz muito no recreio. Você faz mais do que você faz durante a aula. Você faz toda uma algazarra, fala com todo mundo, confere o celular. Só que você está predisposto a aproveitar aquele tempo. Meus pais não acreditavam mais em mim. Então, eu apareci de repente, no fim da tarde, com um saco quente de pães. Quando meu pai e minha mãe me receberam, abriram a porta, pareciam que eles estavam me esperando, mesmo não tendo marcado nada, porque os pais sempre estão nos esperando. E qualquer hora é pontual. E eu não me lembro de nada do que foi dito à mesa. Nenhuma frase gigantesca, nenhuma frase inesquecível. Nada. Mas eu nunca vi meus pais tão felizes. A gente deve ter dito, me passe a manteiga, me passe a geleia. Mas o silêncio ali é um silêncio da presença. Eu estava presente. Eu estava ali. Eu tinha o que me lembrar. Eu não precisava mais usar da culpa. 15 ou 20 minutos eu fiquei naquela tarde com os meus pais. Ajudei a retirar a mesa, estendi a toalha na janela, os farelos de pão, esperando que nenhum vizinho visse e reclamasse. 15 ou 20 minutos. O tempo suficiente para cheirar o cangote, para dar um abraço, para saber como foi o seu dia. 15 ou 20 minutos. Visita de médico também cura. Eu deixei uma moedinha ali. E como eu vi que era possível, porque eu sempre tenho 15 ou 20 minutos para oferecer, eu apareci no dia seguinte. E sem perceber, eu estava visitando os meus pais todos os dias, dando uma moedinha a cada dia, que no fim da vida são essas moedas que formarão a fortuna da saudade. Eu não reparava nos sinais, nos pedidos de socorro dos meus pais. A minha mãe, por exemplo, sempre que eu a visitava, ela achava que eu era um morto de fome. Eu ia me despedir dela em casa hoje. A bênção é mais importante do que eu te amo. A bênção é um amor que vai e volta. Eu abaixo a minha cabeça cada vez mais, porque a minha mãe vai diminuindo de tamanho e crescendo em alma. Eu abaixo a minha cabeça para receber a bênção. Eu não saio da casa da minha mãe sem receber a bênção. E na hora que eu me abaixo, ela se lembra só um minutinho. E eu escuto o seu chinelo, o arrastar do seu chinelo para a geladeira. E a mãe me vem com uma sacola de comida. Eu não pedi nada.
ela engancha uma sacola de comida no meu braço. E eu falo: mãe, eu não vou voltar para casa. Mãe, eu não tenho como comer. Mãe, eu vou viajar. E ela apenas diz: leva! Ela separa um pedaço de pudim, uma broa, um tropeiro, algo que ela fez e sobrou. E ela faz toda essa cena somente para dizer uma única frase: não esqueça de me devolver o pote. E eu penso que está tudo bem, mas não está. De manhã cedo, a minha mãe já me telefona fazendo terrorismo. Cadê o meu pote? E todo dia começa: cadê meu pote? E aquilo vai me dando raiva, porque eu não pedi aquele pote. Eu não queria aquele pote. Ela me ofereceu espontaneamente. E ela está sendo avarenta porque é um pote de sorvete. Ela nem comprou aquele pote. Por que ela faz tanta questão de ter o pote de volta? Porque o pote era um pretexto. Ela me queria de volta. O pote é uma forma que ela encontrou para exigir o meu retorno.